aplicação da Lei de Meios? A Lei de Meios foi um instrumento indispensável para a Madeira poder recuperar da catástrofe de 20 de Fevereiro. Não há dúvidas nenhumas, e eu quero lembrar que a Lei de Meios tinha verbas avultadas, para não dizer mesmo muito significativas, da República, portanto do Governo da República, na ordem dos 740 milhões de euros, e tinha 340 milhões de euros da responsabilidade do Governo Regional. Ou seja, nós estávamos a falar de uma reconstrução que ia ascender a 1.080 milhões de euros e que teria uma comparticipação do Governo Regional, portanto da região, de cerca de 30%, portanto 340 milhões de euros. Ora, da análise que tem vindo a ser feita ao longo dos tempos da execução da Lei de Meios, há muitas dúvidas sobre a forma como ela tem sido implementada. E as dúvidas começam logo pelo início, ou seja, pela base, que é pela circunstância de o Governo Regional não ter apresentado em nenhum lugar, seja na Assembleia, seja junto das entidades nacionais, um plano global estruturado daquilo que devia de ser os trâmites da recuperação da Madeira. Ou seja, o que eu quero dizer com isto é que era fundamental que tivesse existido um plano estratégico para recuperar a região autónoma da Madeira do 20 de Fevereiro. E quando eu digo um plano estratégico, estou a falar mesmo em estratégia, porque o que aconteceu a 20 de Fevereiro foi, obviamente, consequência de temporais fortíssimos e extraordinários, mas, como foi muito bem demonstrado por muitos ambientalistas e outros, houve também negligência humana e negligência do ponto de vista governativo, ou seja, existiram um conjunto de, quer de infraestruturas, quer de obras que foram sendo feitas e até de aterros que foram autorizados sem nenhuma racionalidade, que potenciaram os resultados desse mesmo desastre. E, portanto, quando eu digo que devia ter havido uma estratégia e um plano estratégico, é que devíamos ter aproveitado essa circunstância para desenhar uma redefinição do ponto de vista de planeamento, do ponto de vista de ordenamento, que permitisse que não se cometessem estes erros. E, infelizmente, esse plano nunca existiu. Ou seja, o que se fez foi uma listagem de obras que se considerou na altura necessárias, sem uma prévia análise técnico-científica das matérias. E, portanto, penso que isso foi amplamente debatido na altura. O Partido Socialista pediu um conselho técnico e científico, uma espécie de conselho técnico e científico, que reunisse as forças vivas, que reunisse a universidade, que reunisse técnicos especialistas, que esse conselho fizesse um plano estratégico e, com base nesse plano estratégico, que se definisse as obras, que se definisse o custo de cada obra e que se definisse o tempo de duração da obra. Ora, não tendo este plano, nem tendo estas indicações, é muito difícil avaliar se o que está a ser feito depois está em conformidade com o que devia de ser feito e está até em conformidade com aquilo que foi decidido na altura. Nós hoje não temos nenhuma capacidade de olhar para a execução do plano e avaliá-lo do ponto de vista daquilo que se previa na altura. É muito difícil fazê-lo. Contudo, com aquilo que temos em cima da mesa, há algo que podemos dizer. Há muita coisa que está atrasada. Há dinheiro que foi desviado para obras que não fazem sentido do ponto de vista daquilo que era o objetivo inicial, que era criar condições para que a Madeira, quando houver um temporal desta natureza, não sofra consequências desta dimensão. Eu vou-vos dar 2 exemplos só. A Marina do Gado Baixo, nós vamos enterrar 20 milhões de euros naquela obra da Lei de Meios, e não me parece que esse dinheiro enterrado naquela obra, que é neste momento um falhanço, o ícone do falhanço do Governo do ponto de vista de infraestruturas públicas, não me parece que isso venha resultar em alguma melhoria significativa do ponto de vista do ordenamento da Madeira, que impeça que um temporal ceife as vidas ou que tenha as consequências que nós sabemos. Haver outras prioridades. Exatamente, portanto, é precisamente para a questão das prioridades. Mas esse é um caso. Mas há outro, por exemplo, o cais aqui do Funchal, também é outro exemplo. Não há nada que me diga que fazer um cais para atracar um navio de cruzeiro ali vá melhorar significativamente a Madeira do ponto de vista de suportar tempestades desta natureza. E, portanto, nós estamos a falar de uma utilização de dinheiros que tinham um objetivo claro de redefinir em vários aspectos da região autónoma da Madeira mais frágeis aquilo que eram as infraestruturas que seriam instaladas e digamos que estamos perante uma espécie, que eu espero que não seja uma oportunidade perdida, mas pelo menos um desvio de dinheiro para coisas que não são prioritárias. E isto preocupa-me significativamente. E, portanto, eu diria que o balanço ainda é muito difícil de fazê-lo, porque, excetuando a questão financeira, que eu já vou lá, o balanço financeiro é mais fácil de fazer, que é o dinheiro que veio, o que é que se gastou, o que não se gastou, mas o balanço técnico-científico é muito difícil, porque me dizer assim, bom, mas eu deitaram um cimento numas ribeiras e levantaram uns muros aqui, fizeram uns muros ali, tudo isto é muito arbitrário, é muito pontual, é muito casuístico, ou seja, não estamos perante uma análise global daquilo que foi a intervenção que foram sendo feitas
na Ilha da Madeira, nomeadamente nas zonas onde foram mais afetadas. E, portanto, sobre essa matéria, eu gostaria de dizer que, apesar de não ter competência técnica e também científica para fazer uma avaliação do que é que seria melhor, eu consigo hoje, qualquer cidadão consegue hoje dizer que se não houve um plano com estas características, conforme eu disse, e com aportes técnico-científicos, conforme eu referi, muito dificilmente esta situação poderá ser a situação que todos nós desejávamos, ou seja, as consequências da utilização da lei de meios poderá estar a ser, fragilizada e podemos não ter os resultados que gostaríamos que tivéssemos. E, portanto, estes pormenores que referi do desvio de dinheiro para estas duas situações são pormenores que me preocupam significativamente e acho que nós não estamos em condições de desviar dinheiro dessa natureza. Sobre a questão financeira, já agora, para terminar, sobre a questão financeira e a utilização dos dinheiros, portanto, há aqui algumas dúvidas que podemos depois comentar mais à frente, mas há algumas dúvidas que me está a preocupar. A primeira tem a ver com as questões relacionadas com o Banco Europeu de Investimentos. Como sabe, uma das componentes da Lei de Meios era as verbas a transferir do Banco Europeu de Investimentos, mas estava claro no nosso acordo com a República, na Lei de Meios, que o empréstimo era feito pelo Governo da República, portanto pelo Estado, e que transferia esse dinheiro para a região, ou seja, a região não tinha nenhum compromisso do ponto de vista de responsabilidade financeira com esses 62,5 milhões de euros por ano. E, portanto, o que se passou é que hoje os 62,5 milhões de euros, que foi a primeira tranche que recebemos e a única que recebemos do Banco Europeu de Investimentos, está inscrita nas contas da Madeira como uma dívida da Madeira, e isto é muito grave, ou seja, nós, num montante global de 740 milhões de euros, o Governo da República já retirou 265 milhões a considerar que era empréstimo, e isto é gravíssimo, porque nós estamos a falar, o que era transferência passou a ser empréstimo, e isso não tem nenhum sentido, isto é de facto um corte significativo nas contas da região, que ainda não está clarificado, e não está clarificado porque a Lei de Finanças Regionais introduziu um artigo que veio dizer que o Estado vai assumir os juros decorrentes desta transferência do Banco Europeu de Investimentos. E a minha pergunta é, porque é que colocam lá um artigo desta natureza que o Estado vai assumir os juros, quando o Estado devia assumir os juros e o capital? E, portanto, se é para pôr algum artigo, não colocam só os juros, porque se só colocam os juros significa que quem vai amortizar o capital é a região autónoma da Madeira, e, portanto, isto é muito complicado. E o Governo da República, PSD e CDS, não clarificou isto. O PSD Madeira e o CDS Madeira também não clarificaram isto, têm responsabilidades nesta matéria, aprovaram isto, esta Lei de Finanças Regionais, e o que pode estar em causa é nós, em vez de passarmos a ter uma transferência global de 740 milhões de euros, conforme está prevista na Lei de Meios, passamos a ter de 490. E em vez de termos um cofinanciamento de 30%, que era o que estava previsto na Lei de Meios, passamos a ter um cofinanciamento acima dos 50%, o que é um custo exagerado para a região autónoma da Madeira. Portanto, este é, do meu ponto de vista, um dos principais problemas que têm que ser clarificados e que não estão. Um outro problema que não está clarificado tem a ver com a participação da Madeira. A participação da Madeira estava prevista na ordem dos 340 milhões de euros. Nos relatórios do Tribunal de Contas, que é os únicos relatórios que nos permite avaliar a situação de cofinanciamentos da região, nós estamos numa situação de indefinição. O próprio Tribunal de Contas informa no seu relatório que não tem elementos para conseguir determinar qual é efetivamente a totalidade do cofinanciamento da região autónoma da Madeira. O que nós sabemos é que, e mais uma vez voltamos à questão estratégica inicial e do plano estratégico e do estudo, etc., é que nós não temos nos orçamentos regionais identificação de quais são as obras decorrentes da Lei de Meios e a identificação de qual é a comparticipação pública, e portanto é muito difícil saber qual é a comparticipação pública, e portanto o que nos parece é que também aqui não está a haver a comparticipação regional devida conforme programada na Lei de Meios. E mais, há aqui um outro dado, e este sim muito grave, é que em algumas circunstâncias, e este relatório também descreve isso, em algumas circunstâncias há mais receitas do que despesas da Lei de Meios. O que é que isto significa? Significa que o Governo Regional tem utilizado a Lei de Meios como, socorro de tesouraria do próprio Governo Regional. Eu compreendo que a situação do Governo Regional é uma situação dramática, eu compreendo que a crise financeira tornou os cofres da região numa situação quase insustentável, mas não é admissível que seja a Lei de Meios, que teve objetivos muito específicos, que venha a ser o socorro do Governo Regional para as atrapalhadas financeiras que fez ao longo dos anos. E isso tem-se passado pela análise que se faz do próprio relatório do Tribunal de Contas. E uma última nota final tem a ver com o Fundo de Coesão. O Fundo de Coesão, como é também do conhecimento público, o Governo não foi capaz de apresentar os projetos a tempo, o Governo Regional não foi capaz de apresentar os projetos a tempo, e o que aconteceu é que os 250 milhões de euros que estavam previstos no Fundo de Coesão, só 130 milhões de euros é que vão ser cumpridos
neste quadro comunitário, portanto o quadro comunitário que acabou agora, mas que há aqui um delay, portanto uma possibilidade de fazer projetos até o final do ano, vamos só conseguir gastar 130 milhões de euros, e os 135 milhões de euros, portanto disse 250, mas não são 250, são 265 milhões, e os 135 milhões de euros restantes do Fundo de Coesão vão ser utilizados no quadro comunitário que vem a seguir, que já estão assegurados nessa matéria. Portanto, estes são os aspectos da Lei de Meios. Como vê, há aqui muita indefinição ainda. Do ponto de vista físico, digamos assim, das infraestruturas criadas, não é possível fazer uma análise fina sobre a situação. Há um rol infinito de levadas que foram arranjadas, de ribeiras que foram arranjadas, mas isso é muito difícil, sem uma análise técnica da situação, avaliar aquilo de forma clara. Não se percebe sequer qual é o preço de cada uma das obras, porque elas não estavam esclarecidas. Ou seja, fazer os muros à volta de uma ribeira tem que ter um valor, mas esses valores não estavam clarificados. Portanto, foi mandado um valor para o ar, chutado um valor para o ar, e esses valores vieram para cá, e portanto é muito difícil fazer uma análise conforme se deveria, mais fina, mais rigorosa desta matéria, do meu ponto de vista. Em termos gerais, doutor, passados 4 anos, sente que a população madeirense está de alguma forma mais segura, tendo em conta aquilo que o Governo tem vindo a fazer? Não sei. Essa é uma questão importante, porque em termos gerais derramamos dinheiro, e já derramamos muito dinheiro da Lei de Meios. Eu quero lembrar que, por exemplo, os 200 milhões do Orçamento de Estado já foram todos transferidos, já foi transferido 62 milhões de euros do Banco Europeu de Investimentos. Portanto, nós já estamos a falar de dinheiro também da União Europeia que foi transferido, algum dinheiro de uma linha de crédito do IAPMEI também foi transferido, algum dinheiro da 31 milhões de euros da União Europeia também foi transferido. Nós estamos a falar de verbas que já ascendem quase a 300 milhões de euros, a mais de 300 milhões de euros, e portanto a questão é, derramamos muito dinheiro nessas obras, mas como não havia um plano estratégico, não sei se as obras, se foram feitas, vão resolver os problemas essenciais que nós tínhamos. Por exemplo, a grande obra estruturante, que é aquela questão das ribeiras, como sabem, não é consensual entre os especialistas que aquilo resolverá o problema das cheias, das eventuais cheias, enfim, das chuvas daquela natureza. Portanto, eu não tenho competência, também devo confessar, para fazer uma avaliação dessa natureza. Receio é que a ausência de planeamento sério numa fase inicial em que se teve de negociar a Lei de Meios, e houve uma ausência total de planeamento e de discussão na sociedade madeirense, não houve nenhum debate sobre essa matéria, nomeadamente em quem tem competências para isso. Por exemplo, as autarquias, a Filipe que está cá tem consciência disso com certeza, as autarquias não foram envolvidas nesse debate. E como não foram envolvidas nesse debate, é também óbvio que elas se colocassem, ou que se tivessem colocado de parte desta matéria, de forma errada, do meu ponto de vista, e que, obviamente, os aportes que podiam dar a esta questão, uns aportes positivos, no sentido das coisas correrem melhor, também não foram dados. E, portanto, há aqui muitas dúvidas, e, portanto, eu não posso responder, efetivamente, se as coisas estão totalmente seguras, se estão melhores ou se estão piores, porque, de facto, não é essa análise prévia não foi feita, e a análise prévia era indispensável ser feita. Doutora Filipe, agora tem responsabilidades autárquicas, passados 4 anos da Lei de Meios e desde a catástrofe. Como é que viu o Funchal, por exemplo? Foi uma cidade bastante atingida também na altura. Bem, o Funchal, eu sei que ao longo destes últimos 4 anos foram feitas algumas intervenções, até ao abrigo de contratos de programas com o Governo, como estava previsto, aliás, na Lei de Meios, inclusivamente e recorrendo também aos fundos comunitários, portanto era sempre estas duas componentes, e foram feitos alguns taludes em algumas áreas de risco para proteção das arribas mas parece-me a mim que foi feita intervenção a nível do parque ecológico, a nível da reflorestação, portanto a montante. O problema que se põe aqui é que depois, entretanto, de facto foi feito ali um investimento relativamente grande, vêm os incêndios. E os incêndios quase que destruíram todo o trabalho que tinha sido feito, o investimento que foi feito a montante, a nível das zonas altas e das serras da cidade. E, portanto, neste momento, se me perguntarem se a cidade está mais segura, também não sei responder, mas não me parece. De facto, foram feitas intervenções, algumas eu acho que bem, mas de facto nós temos que estar preparados que os próximos tempos, e eu penso que devido aos efeitos das alterações climatéricas, cada vez vai haver mais estes fenómenos extremos, ou muita precipitação, ou seca. Portanto, a gente vai ter que coabitar com estas situações, e muito mais vezes do que estávamos habituados.
isso de facto leva a que haja de facto um estudo profundo e técnico de qual a melhor forma de intervir para não estarmos aqui por um lado, estamos a fazer um trabalho que depois, devido a uma situação de seca e também falta de cuidado, o Carlos diz muito bem. Portanto, há que trabalhar muito na prevenção. A ideia que eu tenho aqui da Lei de Meios é que foi feito, eu digo que foi uma intervenção mais curativa do que proativa. Isto é, não foi pensada de facto para minimizar, porque estas situações vão acontecer e nós temos que ter presentes que isto vão acontecer e vão acontecer mais vezes. O que é que podemos fazer? Nunca poderemos desaparecer com o perigo, por exemplo, no caso da cidade do Funchal, completamente. Corremos sempre riscos, por mais que façamos, mas temos que pelo menos ter a noção que, pelo menos ter intervenções que nos permitam dizer estamos mais preparados. E uma das coisas que eu vejo, por exemplo, a nível da habitação, de facto foi feito um levantamento, as casas, e as famílias que ficaram sem as suas casas. Mas é preciso fazer um levantamento também das casas que estão em situações de risco, nas ribeiras, e que as pessoas têm que ser retiradas daí. Sob pena de, se tivermos outra vez um aluvião, acontecer exatamente a mesma coisa. Portanto, há que trabalhar muito a nível da prevenção. Os taludes, eu penso que também foi feito algum, mas ainda há muito para fazer. Porque depois também é preciso meios financeiros, inclusive, para estas intervenções. E depois é o que eu digo, temos que voltar outra vez a trabalhar muito tanto com a reflorestação novamente e trabalhar para evitar que os incêndios, como os incêndios que tivemos o ano passado, voltem a fazer a ter os mesmos resultados, porque é preciso limpar as matas, é preciso organizar e ver inclusivamente de que forma, porque de facto estamos numa altura, há poucos recursos, mas se calhar arranjar aqui uma forma de tornar a limpeza das matas, se calhar haver uma maior fiscalização de quem tem propriedade privada, também limpar a propriedade privada, também tem que se trabalhar aí, tem que se trabalhar muito a este nível, para quando acontecerem estas situações de seca e de condições climatéricas extremas, estarmos mais preparados, porque elas vão acontecer, nós temos é que estar mais preparados para elas. Doutora, não é preocupante que passado 4 anos desde uma catástrofe, como foi o 20 de fevereiro, o que se fala mais seja na obra do aterro na cidade do Funchal? Parece que a população fica um bocadinho esquecida, não é? Pois, eu acho que o Carlos, como disse muito bem, devíamos ter aproveitado a desgraça, se calhar para fazermos envolvermos e envolvendo a sociedade civil, repensarmos novamente a cidade. Eu acho que tinha sido uma boa aproveitar a oportunidade, uma boa oportunidade para aproveitar, para repensarmos novamente a cidade e o que queremos para a cidade, um bocadinho como foi o terremoto de Lisboa, em que o Marquês de Pombal, no fundo, redefinir novas linhas para a cidade. Se calhar tínhamos que ter feito isso um bocadinho para o Funchal. E não fizemos, de facto. Foi feito um levantamento na altura o que se pôde fazer. Eu acredito que na altura não tenha sido fácil, mas tínhamos que ter ido mais longe depois no trabalho de facto definir muito bem quais eram as prioridades, orçamentar muito bem tudo o que era necessário fazer e depois definir prioridades. E certamente, se calhar se tivessem feito isto, se calhar não teria sido o novo cais. Inclusivamente aquele aterro até poderia ter sido aproveitado até para proteger algumas arribas para o lado do toco e que estão ali. Poderíamos ter aproveitado isso, se calhar, para proteger ali algumas arribas, aproveitar aqueles inertes todos que vieram pela ribeira abaixo. Mas pronto, foram outras as prioridades. Enfim, eu só espero, é assim, eu vou ser sincera, eu vejo o projeto, eu não percebo muito, de facto não sou perita em se a cidade fica mais segura ou menos segura. O que eu ouço é que, de facto, se coincidir novamente
um período de uma chuva intensa e com a maré alta, que pode de facto, nós vamos ter aqui um efeito a duplicar, que é a maré, é o mar e as águas da chuva, os dois ao mesmo tempo, e isto pode originar de facto ter um efeito ainda pior se calhar do que o que tivemos, e isso é preocupante. Além de, como eu digo, é uma questão de prioridades. Eu tenho determinadas verbas, eu tenho que ver de facto onde é que eu tenho que aplicar para tornar a cidade mais resistente a estas intempéries, e não parece de facto que seja ali que tivesse ter sido a prioridade na intervenção. Escolhi-se ali porque eu sinceramente aquilo de facto dá mais visibilidade. Temos que ser, em termos de visibilidade e impacto, as pessoas chegam, de facto dá um impacto maior, mas a verdade é que se calhar não estamos a tratar, novamente estamos a ter uma perspectiva de muito curto prazo e não a pensar numa perspectiva de médio e longo prazo. Dr. Carlos, a vice-presidência do Governo reconheceu atrasos na recuperação do 20 de fevereiro, mas rejeita culpas e insinuações. Isto pode ser entendido como descartar responsabilidades ou aqui há uma meia-culpa? Não, o único culpado dos atrasos é obviamente o Governo Regional, não há nenhum outro culpado, e eu explico porquê. Porque as verbas foram, enfim, decididas de forma muito clara com a Lei de Meios. Uma lei é uma lei, foi aprovada na Assembleia da República, julgo por unanimidade inclusive de todos os partidos. Essa lei previa as tais transferências de taxas de 740 milhões de euros, e esse dinheiro esteve sempre disponível. É bom lembrar que os 740 milhões de euros, havia uma componente do fundo do Orçamento de Estado, que essa foi sendo sempre transferida, 50 milhões de euros por ano, todos os anos, até 2014, portanto já acabou, já foram transferidos os 200 milhões de euros. Depois havia uma componente do Fundo de Coesão e aí exigia que a Madeira apresentasse os projetos e, portanto, mais uma vez, a bola estava do lado da Madeira. A Madeira tinha que ter a capacidade, voltemos à capacidade técnica e a capacidade administrativa também, de ser capaz de apresentar projetos ao Fundo de Coesão, porque eles passariam a ter o formato de projetos de Fundo de Coesão e tinham que entrar como projetos de Fundo de Coesão. Ora, a Madeira não foi capaz de fazer isso a tempo, pelos vistos. Perdeu, aliás, esse timing, é preciso lembrar. Perdeu o timing, como eu disse há bocadinho, porque não foi capaz de fazer a tempo. A União Europeia não foi capaz, não teve tempo de aprovar, como não aprovou o relatório da Madeira, que acabou por não ser aprovado, é preciso lembrar isto, acabou por não ser aprovado, não estava em condições. O relatório do Fundo de Coesão não estava em condições. E, portanto, a Madeira teve que dividir aquele valor dos 265 milhões, 130 para agora, 135 para depois. E, portanto, só aqui há, obviamente, responsabilidades da Região Autónoma da Madeira. E, portanto, eu penso que tudo isso teve a ver com a falta de preparação quando se avança para um projeto desta natureza. Ou seja, quando se avança para um projeto que envolve verbas na ordem dos 1.000 milhões de euros, são 20% do PIB regional, 1.000 milhões de euros, é preciso estar preparado para isso. E o problema é que o Governo Regional não esteve preparado para isso. Cometeu erros graves, como, por exemplo, já disse e volto a repetir, a insistência e a teimosia em não juntar a si todos os municípios afetados e colocá-los também a trabalhar nesse sentido, foi um fator negativo para a execução da Lei de Meios. Porque não se esqueça que, obviamente, os municípios, por estarem perto das populações, por conhecerem melhor o terreno, eram capazes de colaborar com isto, e a criação de um grupo de trabalho misto entre o Governo e as autarquias era capaz de ser muito benéfica. Aliás, eu quero lembrar, a Filipa lembrou o terremoto de Lisboa, mas eu vou mais à frente e lembro o terremoto dos Açores. O terremoto dos Açores, que teve prejuízos significativos nos Açores, a solução foi também com a ajuda de uma espécie de Lei de Meios, mas foi criado um Conselho de Recuperação, acho que se chamou assim até, Conselho de Recuperação dos Açores, em que as verbas, toda a utilização das verbas era acompanhada da Assembleia Legislativa dos Açores, e havia um grupo de trabalho técnico, científico, político, que produzia os documentos necessários para que estas coisas fossem feitas. E, portanto, foi possível, no fim de tudo isto, fazer uma análise clara daquilo que foi a recuperação que se fez, o dinheiro que se gastou, onde se gastou, como é que se gastou. Neste momento nós não conseguimos fazer isso. Portanto, o senhor Vice-Presidente do Governo é, aliás, o principal responsável, porque é preciso lembrar que toda a Lei de Meios foi concentrada na negociação, a sua negociação e a sua execução foi concentrada na Vice-Presidência. E, portanto, o Sr. Vice-Presidente teve tudo ao seu dispor para poder fazer um bom planeamento da execução da Lei de Meios, para fazer um bom plano estratégico de recuperação da região e, portanto, se houver consequências, ele é, obviamente, um dos principais responsáveis pelas falhas que eventualmente venham a ocorrer. Esta história de encontrar botes expiatórios para tudo que corre mal é um hábito e está no ADN do PSD, nós sabemos isso. Agora, o Sr. Vice-Presidente tem essa responsabilidade para o bem e para o mal. Ele também gosta de ir às ribeiras e assinar com uma bandeira de que eu a que faço, eu a que sou, eu a que fiz, portanto também tem que assinar com a bandeira que este falhou porque eu não soube fazer. E o que está a passar no caso da Lei de Meios é isto, passaram-se 4 anos e há aqui coisas que estão muito atrasadas.
E há matérias, nomeadamente não só a questão financeira, mas a questão financeira já dá logo para ver. Eu, aliás, estive a ver para vos dar uns dados que me parecem importantes. A Lei de Meios tinha os tais 1.080 milhões de euros, pagos até final do ano de 2012, e portanto foi muito pouco pago depois disso, foi apenas 225 milhões. Nós estamos a falar com uma execução de 20%. Nós temos 4 anos cumpridos da Lei de Meios, que é a totalidade, e temos 20% executados. E portanto, temos aqui perante um problema de má execução, e estamos porventura, e eu aqui não quero dizer porque, como disse, não sou competente nisso, mas estamos porventura um problema de falhanço técnico na sua execução. E isto, aliás, é uma matéria que ainda tem que ser clarificada. Ainda há de haver o dia, se Deus quiser, que é preciso fazer uma avaliação técnica da execução da Lei de Meios e não apenas uma avaliação financeira. E essa avaliação técnica vai ter que colocar em xeque, naturalmente, aqueles que tiveram responsabilidades nesta matéria. Que responsabilidades foi a Vice-Presidência, foi o Governo Regional, nem as autarquias, nenhuma delas pode responsabilizar por isto, porque nunca teve nada a ver com isto. Eu quero lembrar que a proposta do Partido Socialista, quando apresentámos sobre esta história de criar um conselho regional para a recuperação da Madeira, envolvia de forma muito direta e muito intensa e até profunda as autarquias. E, portanto, o Governo Regional não quis, nem quis isso, como não quis uma comissão de acompanhamento da Assembleia sobre a Lei de Meios. Ou seja, neste momento o Governo está, o Deus dará sobre a Lei de Meios, faz o que entender, e eu acho que é um desplante enorme ainda dizer que o que aconteceu não é culpa deles. Não, a culpa é, de facto, do Governo Regional, é em particular do Sr. Vice-Presidente que tem essa matéria e outros que eventualmente ficaram com ela, porque de facto as coisas não correram em conformidade. Quero ainda lembrar uma outra coisa. Na tal comissão paritária que criou as questões fundamentais para a Lei de Meios, havia 2 rúbricas muito importantes. Uma delas tinha a ver com a habitação, que era 36 milhões de euros, que foi curiosamente a verba mais utilizada, mas só se utilizou 20 milhões, apesar de tudo. E uma outra verba que são as atividades económicas. E esta eu queria falar um bocadinho, que me parece importante, até porque estamos aqui num painel também de economia. As atividades económicas, que tinham previstas 122 milhões de euros no relatório da Comissão Paritária, só foram entregues 895 mil euros. Ou seja, nós estamos com uma execução desta rúbrica de 0,73%, nem sequer chega a 1%. Quando nós sabemos, efetivamente, que do ponto de vista da economia, do ponto de vista das empresas, houve resultados muito complicados, muito graves, junto das empresas, e que não tiveram o devido apoio, apesar de haver dinheiro previstos nisto. E estou-me a lembrar, não apenas as questões do comércio, estou-me a lembrar também as questões do turismo. As entidades hoteleiras foram, e do turismo em geral, das hoteleiras, restauração, etc., foram severamente penalizados com isto. Havia dinheiro e verbas definidas no relatório da Comissão Paritária para esta matéria, e o Governo Regional só foi capaz de entregar até final de 2012 0,73% do que estava previsto. Isto é um falhanço óbvio em termos de execução financeira, mas pode ser também, do meu ponto de vista, não apenas um falhanço, mas uma machadada naquilo que eram as expectativas dos agentes económicos na altura, depois desta matéria ter sido criada. Ou seja, se por um lado o Governo da República entregou a possibilidade de haver dinheiro para resolver um conjunto de problemas na área da hidrologia, na área das estradas, na área das redes de abastecimento, na área da economia e na área da habitação, o Governo Regional, portanto, acabou por ficar ele próprio, ou reter ele próprio essas verbas, não necessariamente reter para ele, mas reter, não foi capaz de criar os programas necessários para entregar e para resolver esses problemas. E, portanto, a pergunta que me fez de forma muito clara tem uma resposta clara para mim. O Governo Regional é o principal responsável pela execução, seja para o bem, seja para o mal. Está a falhar. Quem está a falhar é o Governo Regional e, em particular, o Sr. Vice-Presidente. Doutora Filipe, ainda podemos chegar à conclusão ao longo de que não utilizar bem a Lei de Meios foi uma oportunidade perdida para a Madeira? Olha, numa época de fracos recursos e cada vez temos menos, eu acho que qualquer desperdício e isto foi de facto um desperdício. De facto, era uma oportunidade para podermos ter recorrido mais a fundos comunitários, ao fundo de coesão, como disse o Carlos, só que de facto fomos incapazes de fazer projetos, porque depois também tem as suas regras e que se enquadrassem e aproveitar essas verbas que estavam disponíveis. Portanto, isso de facto, nesse sentido, é uma oportunidade perdida, porque temos que perceber uma coisa: como a década de 90 não vai, esse tempo em que o dinheiro jorrava e, portanto, havia facilidade de crédito nos bancos, os fundos comunitários era à vontade, acabou. Portanto, nós temos que ser muito criteriosos e aproveitar e não desperdiçar oportunidades que nos possam permitir investir mais. Portanto, sem dúvida, nesse sentido, é uma oportunidade perdida. Os que o Dr. Carlos Pereira referiu,
Exatamente. O não ter aproveitado e eventualmente também e ter aplicado mal. Isso também. Há duas coisas, é não aproveitar os fundos que estão disponíveis e aplicá-los mal. Portanto, é nestes dois sentidos que de facto podemos ter perdido uma oportunidade, como diz o Carlos muito bem, era um caso de €1 milhão, 1 milhão de euros, 1.000 milhões de euros, que não vamos ter, se calhar, tão cedo uma oportunidade destas para investimento, isto é para investimento, e de facto não foram bem aproveitadas. Eu considero, se me permitirem, que o Governo Regional está a utilizar a Lei de Meios com amadorismo de merceeiro. Eu estou à vontade para dizer isto, porque quando se tem tanto dinheiro na mão para fazer investimento, e isto é de facto muito dinheiro, repare que o investimento de 2013 total da Madeira, o investimento total da Madeira não chegou a 150 milhões de euros em 2013. Nós estamos a falar de um pacote de investimento na ordem dos 1.000 milhões de euros. E, portanto, quando eu digo que o Governo utilizou a Lei de Meios com amadorismo merceeiro, é porque o Governo não teve capacidade de perceber o que é que tinha em mãos e não teve capacidade de juntar os recursos técnicos, os recursos humanos e os recursos científicos para poder planear a utilização séria deste dinheiro. E potenciar naturalmente isto e utilizar isto para uma segunda oportunidade ao planeamento da região autónoma da Madeira. Para que desse uma segunda oportunidade para evitar aquilo precisamente que o Ricardo dizia, que é nós estarmos descansados relativamente a temporais desta natureza. E a verdade é que ninguém hoje pode dizer efetivamente que os madeirenses podem estar descansados, porque não houve nenhum debate público, nem houve nenhum envolvimento sério de várias entidades científicas, técnicas, etc., que conhecem a realidade da Madeira, que pudessem opinar sobre isto e pudessem fazer uma discussão ampla, aberta, profunda, sem qualquer tipo de complexos, porque o problema é exatamente esse, de que seja um tipo daqui ou um tipo dali que venha dar a sua opinião, e isso não foi feito. E nós teríamos ganho muito mais se o Governo tivesse tido a capacidade de planear melhor esta matéria, tivesse envolvido mais entidades, tivesse feito disto um projeto comum para toda a sociedade madeirense e não o seu projeto, não o projeto do Sr. Vice-Presidente do Governo, não o projeto do Governo Regional, tivesse envolvido toda a gente e tivesse colocado toda a gente a discutir o assunto para depois, no fim, chegar a um documento que fosse o documento em que hoje poderíamos dizer assim: o que nós queremos fazer é recuperar a Madeira nestes termos e vamos fazer obra a obra, discriminada, ponto a ponto, dizer quanto tempo vai demorar a fazer, quanto tempo vai gastar e que efeito é que vai ter. Nós não temos acesso a isso. Nós não sabemos o que é que vai na cabeça do Governo. E o que vai na cabeça do Governo é um banta de retalhos, um molho de obras, todas casuísticas, como eu já disse, que todas juntas não sabemos se vai resolver o problema essencial, que é que quando houver um temporal nós não vamos ter mais chatices como as tivemos nessa altura. E, portanto, a impressão com que se fica é que o Governo não fez aquilo não fez o trabalho para o qual foi mandatado, que é não governar e o melhor possível. Exatamente, não fez o trabalho de casa, não está a utilizar bem os dinheiros públicos, e é por isso que permite ao Governo, mas reparem que aqui eu termino já para a Filipe poder também dar a sua opinião, é por isso que o Governo faz isto de forma deliberada, porque dá muito jeito aos governos, e a este Governo em particular, dá muito jeito ao Governo em particular, poder ter um plano que ninguém sabe qual é, e que ninguém conhece quais são os seus termos, que ninguém sabe quais são as suas obras, nem quanto é que custa cada uma delas, que é para poder desviar para onde quiser e para onde entender, quando lhe interessa do ponto de vista eleiçoeiro e do ponto de vista partidário. E é isso que tem acontecido. Quando se diz que a Marina do Lugar de Baixo vai levar 20 milhões de euros, e repare que em 2012 sabe qual foi a entidade que mais dinheiro teve da Lei de Meios? Em 2012, quem teve mais dinheiro da Lei de Meios foram duas. Foi a Afavias e foi a Sociedade de Ponta Oeste. Ou seja, a Sociedade de Desenvolvimento de Ponta Oeste, precisamente para onde? Para a Marina do Lugar de Baixo. E, portanto, quando se tem este tipo de abordagem, é natural que seja possível desviar o dinheiro para onde nos interessa, do ponto de vista eleitoral, ou do ponto de vista eleitoral, ou até do ponto de vista da promiscuidade económica. E isso ainda mais grave. Eu não estou aqui a levantar nenhuma questão, mas isto também pode ser muito grave. E, portanto, não havendo este plano, é fácil fazer o que se quer, e as entidades que têm o dever de fiscalizar, como seja o Parlamento, mas como seja o povo em geral, a comunicação social, não têm capacidade de fazê-lo. Aliás, eu desafio os senhores jornalistas a telefonarem ou a mandarem um por escrito, ou como quiserem, a perguntarem ao Governo Regional para lhes entregar o plano exaustivo das obras que estão previstas fazer, qual é o custo que elas vão ter, qual é o efeito que vão ter, porque é que decidiram fazer aquelas obras e quanto tempo é que vão demorar a ficar prontas. Não há, por simplesmente não há.
E, portanto, esta arbitrariedade permite fazer tudo. A gente qualquer dia pode ter aí um aeroporto no meio do Funchal, porque há dinheiro, e portanto alguém se lembra de fazer aquilo. Estou a dizer um disparate naturalmente absurdo. Mas isto para dizer que está nas mãos do Governo e do Vice-Presidente em particular, que é o principal responsável, poder fazer o que entender com o dinheiro da Lei de Meios, porque a Comissão Paritária que definiu aquilo, diga-se em abono da verdade também com responsabilidades do Governo da República, produziu um documento medíocre, insuficiente, sem informação disponível capaz para nós fazermos uma avaliação no futuro, e um documento que poderá ser e poderá se revelar de facto o principal culpado de termos tido uma oportunidade perdida, como disse a Filipe, uma oportunidade perdida de utilizar tanto dinheiro em prol da Madeira. O Governo fala que o plano de ajustamento económico também limita a 150 milhões de euros por ano, não é? É verdade. É verdade, Ricardo, mas a pergunta que eu faço é o que é que eu tenho a ver com isso? É porque a questão é esta, e isto pode ser um bocadinho brusca esta resposta, mas a questão é esta: o Governo Regional também tem responsabilidades na situação a que chegou a Madeira. Ou seja, nós estamos aqui perante uma questão que podemos chegar a uma conclusão no fim do dia, quer dizer assim, bom, mas o problema é que nós temos aqui já nem sequer é o plano de ajustamento económico que fizeram, é o Governo. Nós temos um Governo que levou a Madeira e conduzia a Madeira a uma situação de crise de tal forma insustentável que fomos obrigados a ter um plano de ajustamento económico e financeiro. E esse plano de ajustamento económico e financeiro obrigou-nos, porque o Governo quis obrigar, atenção, a determinadas limitações. E a pergunta que eu faço é: os cortes que o Governo aceitou num conjunto de itens, nós hoje ainda não sabemos, voltemos à questão da falta de transparência e da opacidade com que o Governo trata estas coisas, nós ainda não sabemos se foi por proposta do Governo da Madeira, se foi por proposta do Governo da República. Ninguém sabe. E, portanto, quando me dizem que mas o investimento só pode ir a 150 milhões de euros, estamos limitados, a pergunta que eu faço é: mas quem é que pôs essa imposição em cima da mesa? Quem pôs essa imposição foi o Governo da Madeira? Não sabemos. Não sabemos, e o Governo não consegue nos dar a certeza. Sabe porquê? Porque na altura, quando foi para discutir o plano de ajustamento económico e financeiro, toda a sociedade civil foi preterida no seu debate, no debate fundamental. Repara a diferença entre o que se passou com o memorando da Troika em Lisboa, em que os sindicatos participaram, os partidos participaram, as associações empresariais participaram, alguns empresários participaram, para opinar sobre que tipo de memorando era melhor para Portugal. Ora, na Madeira não foi isso. O Dr. Alberto Jardim e o seu séquito juntou-se não sei onde e nas costas dos madeirenses desenharam um plano de ajustamento económico e financeiro. E hoje eu, nem ninguém nesta mesa ou em qualquer sítio consegue dizer quais foram as medidas apresentadas pelo Governo e quais foram as apresentadas pelo Governo da República. Portanto, nós temos um Governo que apresentou um plano que nós temos legitimidade de dizer foi um plano mal negociado, mal desenvolvido e com medidas absurdas. Ora, reduzir o investimento público, voltando à sua questão, de média de 600 milhões de euros, que era o que nós tínhamos durante os últimos anos, para uma média de 150 milhões de euros, é um absurdo político para uma região que depende do investimento público como nós dependíamos. E, portanto, o Governo Regional é responsável também por isso. E devia ter colocado fora digamos assim, dessas limitações, as questões do investimento da Lei de Meios. Isso era absolutamente essencial que fizesse. E, portanto, não fez, mais uma vez, não teve capacidade negocial, nem teve capacidade argumentativa para chegar a esse ponto. E sabe porquê que não teve? Por uma razão. Porque o Governo tinha o rabo preso, como dizem os madeirenses, e sabem bem. O que é que isso quer dizer? Tinha o rabo preso, não tinha nenhuma legitimidade para discutir, porque ele era o problema. Porque foi o Governo que trouxe a Madeira a este lugar. E como trouxe a Madeira à situação em que está, é muito difícil negociar consigo. Quer dizer, eu sou prevaricador, eu chego ali e digo, vejam lá, ajudem-me lá, porque eu cometi estes erros, mas eu vou resolver. Do outro lado, alguém há de fazer o olho e há de dizer, mas você andou 10 anos a fazer isto, eu agora porque é que vou acreditar em si? Portanto, há aqui de facto um problema grave, e esse problema talvez leve-nos a concluir que o problema é mesmo o Governo Regional, e não nem a Lei de Meios, nem o Plano de Ajustamento Económico e Financeiro. Se não tivéssemos este Governo Regional, provavelmente não tínhamos isto. E esta é que parece uma questão fundamental. Já agora uma questão, doutor. Fala-se, passaram 4 anos desde a Lei de Meios. O Porto de Grosso também foi atingido por uma desgraça há relativamente pouco tempo. A solidariedade que se veio para a Madeira, do continente em relação à Madeira nessa altura, não é a mesma que se vê agora do Governo Regional em relação ao Porto de Grosso. Isto, o que é que se pode tirar daqui? Não, quer dizer, isso é a única coisa que se pode... E o ano passado na Costa Norte também houve, portanto tem havido de facto, o Seixal também foi, isto tem havido de facto uma série de fenómenos que... E a única coisa que se pode dizer daí é que é inadmissível que numa democracia, um Governo Regional que é eleito legitimamente, em 2011, que foi eleito legitimamente para governar todos os madeirenses, se coloque a determinada altura fora da governação
recuperação de uma parte significativa dos madeirenses. Porque quando o Governo Regional diz que Porto da Cruz e Machico nem um tostão, é mais ou menos assim aquilo que ele acabou por dizer, ele quer dizer que todos aqueles freguesias e concelhos que votaram num partido que não o seu partido não podem contar com o Governo Regional. Ora, o Governo Regional neste momento passou a ser o Governo Regional apenas de 25% da população, que é a população que votou no PSD nas autárquicas. E, portanto, não do total da população, porque o Governo Regional colocou-se nessa posição, o Sr. Presidente do Governo Regional colocou-se nessa posição. E esta posição contradiz de forma brutal com aquilo que foi a situação do 20 de Fevereiro. Quando o 20 de Fevereiro aconteceu, um governo do Partido Socialista e o Primeiro-Ministro veio imediatamente à Madeira, a uma região totalmente PSD, com uma maioria PSD, e disponibilizou 740 milhões de euros imediatamente para a recuperação da Madeira. Sem, obviamente, como deveria de ser, não é? Sem olhar a questões políticas. E isto é, de facto, a demonstração daquilo que é a forma de atuar do Governo Regional, a demonstração de má forma de atuação do Governo Regional e as consequências que, obviamente, isso poderá advir deste tipo de comportamento. Quero dizer que o Partido Socialista, e já disse isto, mas vou dizê-lo outra vez já que falou nisto, o Partido Socialista, a propósito da Lei de Meios, se o Governo Regional não se retratar dessas declarações e se não fizer marcha atrás naquilo que disse e integrar no seu plano de investimentos o apoio necessário à autarquia de Machico para resolver os 5 milhões de euros de problemas que tem relativamente às populações, nomeadamente do Porto da Cruz e do Santo da Serra, nós vamos fazer uma alteração à Lei de Meios e vamos incluir na Lei de Meios 5 milhões de euros precisamente para salvaguardar o interesse das pessoas de Machico. E vamos fazê-lo com a certeza que os 20 milhões de euros na Marina do Gado Baixo são muito menos importantes do que estes 5 milhões para o Porto da Cruz, e os 15 milhões de euros ali no cais do cais do Funchal para atracar barcos cruzeiros também são muito menos relevantes e muito menos importantes do que estes 5 milhões para o Porto da Cruz. E estes dois investimentos que acabei de dizer valem 40 milhões, nem sequer valem 5 milhões. E, portanto, esperamos que nessa altura o Governo Regional, o PSD, aprove esta medida, porque se não aprovar na Assembleia da Madeira, vamos pedir uma aprovação na Assembleia da República e esperemos que ela seja aprovada. Porque isto é o único meio que nós temos neste momento para garantir que aquelas populações de facto não fiquem sujeitas a uma discriminação desta natureza tão rude e tão inadmissível que o Governo Regional está a fazer. E abre um grande precedente, é que no futuro 7 concelhos na Madeira têm que rezar para que não aconteçam desgraças, pelos vistos. Não, no futuro o Governo Regional do PSD vai perder eleições e portanto essa matéria não se vai colocar e o futuro é muito rápido. Ok. Muito obrigado pela atenção. Muito obrigado.